Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Podolivecast, nosso podcast da podologia. Hoje teremos um episódio especial. Hoje, Dia dos Namorados, senhoras e senhores, dia 12 de junho, uma data importante demais no nosso calendário. Apesar de que eu não sou muito ligado a esse negócio das datas, de comemorações e de comprar coisas, porque a gente sabe que a indústria criou, né, essas datas. Sei lá, Natal não é nascimento de Jesus, né? Simboliza, mas aí foram colocar lá o Papai Noel para trazer presente, a Páscoa, a ressurreição de Cristo, mas botaram um coelho lá para comprar chocolate. E aí todos os meses tem uma comemoração ali que é para fomentar o comércio, né? Mas se aqui tem essa data, 12 de junho, Dia dos Namorados, vamos então celebrar o amor neste episódio. Então vamos lá. Eu sou o professor Jonas Campos, sou podologista, sou diretor do IBRAP, que é o Instituto Brasileiro de Podologia, e toda quinta-feira eu estou aqui com esse episódio, com esse podcast, que é o Podolivecast, que é um momento para a gente bater papo, falar sobre podologia, falar sobre mercado, tendências, falar sobre comportamentos. E eu trago sempre grandes convidados aqui, pessoas que estão na podologia ou que estão produzindo, construindo coisas na podologia, né? Produtos, serviços, trazendo ferramentas que trazem soluções. Conto histórias, trago aqui convidados que já são bem-sucedidos na carreira, né? Para que possa inspirar quem está começando, pode mostrar que, de fato, existe ali uma trajetória brilhante pela frente e isso acaba gerando para a gente uma certa esperança, uma expectativa, gera para a gente também que quem está assistindo, né? Você que está aí assistindo, que assiste toda quinta-feira aqui, começa a ver que isso é uma realidade, que isso pode realmente acontecer também com você. Então, é um momento aqui de a gente estar aqui sempre com um papo descontraído, mas tem conteúdo, tem ciência, tem história, é muito legal, né? E o episódio de hoje não vai ser diferente, porque nós vamos falar um pouco, até mais da minha vida pessoal, né? Porque a minha convidada de hoje, eu faço parte, né, da história, então vai falar um pouco de mim também, mas também vamos falar um pouco de história de podologia, vamos falar um pouco de desafios, inclusive os desafios de empreender, né? Os desafios de viver como um casal, né? Então, antes de trazer aqui, de apresentar minha convidada, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, que é a Podalmaster, a loja de produtos para podologia, onde você encontra todos os itens que precisa para o seu consultório, para a sua clínica, para o seu atendimento de podologia. A Podalmaster tem uma loja física, mas também tem o site, que é o www.podalmaster.com.br, que você pode fazer sua compra diretamente no site ou pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela. E para você acompanhar todas essas novidades, segue lá no Instagram, o @Podalmaster, para você também ficar por dentro das tendências, novidades e lançamentos. Tá? Então, obrigado, Podalmaster, que patrocina aqui esse episódio para que a gente possa colocar no ar esse conteúdo. E vamos lá, quero apresentar hoje a minha convidada. Ela, deixa eu ver por onde eu começo. Ela é técnica em podologia, ela é podologista, ela é pedagoga, ela é estudante de psicologia, ela é diretora pedagógica do Instituto Brasileiro de Podologia, ela é mãe do Samuel, mãe do Rafael e esposa do Jonas Campos. E aí, meu amor, tudo bem? Tudo bem. Carolina Campos, minha convidada de hoje. E aí, como você está aqui? Está se sentindo? Bem, um pouco com vergonha. É normal. Daqui a pouco você se solta mais, né? Nosso bate-papo aqui é muito descontraído, então a gente vai tocando, vai conversando, né? Daqui a pouco você nem lembra mais que a galera está assistindo a gente aqui. Mas vamos lá, bom, já expliquei pra galera porque que resolvi trazer você aqui hoje, né? Desde que comecei o projeto, sempre quis que você viesse, mas eu achei que seria legal ter uma ocasião especial, e aí quando eu vi o calendário, eu falei, opa, 12 de junho, Dia dos Namorados, já sei quem vai ser minha convidada desse dia especial, né? Trouxe você aqui por isso. E antes da gente começar a falar, a galera mandou aqui algumas perguntas que eu vou... Tem algumas aqui boas, hein? Que eu vou ler aqui para você responder, para a gente responder junto, né? Uhum. Queria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco, né? Quem é a Carol, quem é a Ana Carolina
quem é a Ana Carolina, ou a Carol, para os íntimos, e como você se apresenta, né? Como você hoje se vê na sua vida, hoje, no seu momento atual, né? Quem é a Carol Campos? Alguém fala assim, quem é aquela ali? Aquela ali é a Carol Campos. Mas quem é a Carol Campos? Aí, quem é a Carol Campos? Você já falou um pouco, né? Já falei um pouco. Mas eu sou basicamente o que você falou. Sou uma pessoa apaixonada pela educação. Gosto muito de trabalhar lá no IBRAP como diretora e nesse trabalho ajudar, né, as pessoas. E esse meu desejo de ajudar as pessoas fez com que eu começasse a faculdade, né, de psicologia. É uma área que eu sempre gostei, né, mas não tive oportunidade de fazer antes, fui trilhando outros caminhos. A educação é uma área que eu gosto muito, né, e tanto que eu saí da podologia, né, para ir para a educação e acabou as coisas da vida, né, fazendo com que a gente fosse para o IBRAP e eu acabasse, né, assumindo essa parte pedagógica. Então, eu gosto de ajudar as pessoas, eu acho que a gente vem nessa vida por um propósito, né, e eu acredito que meu propósito seja esse, né, ajudar as pessoas através da educação e futuramente através da psicologia, né. Sou uma mãe que ama seus filhos, que gosta de cuidar deles, de ensinar, de educar, e uma esposa, né, que cuida do marido, perturba, mas a gente só perturba quem a gente ama, né? E acho que é isso, sou tímida, sim, não gosto muito de falar, não é que eu não gosto de falar, eu gosto de falar, mas intimamente, digamos assim. E gosto mais de ficar na minha, não sou uma pessoa muito agitada, de muitos eventos, de muitas agitação. E acho que é isso. Muito bom. E me conta aqui uma coisa. Como é que você resolveu entrar na podologia? O que aconteceu? Como é que foi que você falou assim, vou fazer esse curso de podologia, vou aprender podologia, quero ser podóloga? Então, eu nunca pensei sobre isso. Nunca fui da área, nada disso, manicure. E eu trabalhava como recepcionista, né, numa rede de franquias que é bem conhecida, o Spa do Pé. Eu tinha 19 anos e tinha terminado, né, o ensino médio e não sabia muito o que eu ia fazer e também não tinha condições de fazer uma faculdade na época. Porque meu sonho de criança era ser médica. Só que a medicina, né, não é fácil e nem para todos. E não era uma realidade da minha vida. E aí eu trabalhava como recepcionista, né, no Spa do Pé. E trabalhando lá, as meninas, na verdade, uma podóloga específica, falou assim, poxa, por que você não faz o curso de podologia? É legal e tal, você vai conseguir ganhar um dinheiro legal. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? E aí ela, na época, me indicou o IBRAP, que ela tinha feito, né, o curso lá no IBRAP. E aí eu liguei para saber informações, vi que o valor estava dentro do que eu poderia pagar na época, né? E aí eu falei, eu já estava ali, né, já estava trabalhando ali, vivenciando aquilo, e aí eu resolvi fazer o curso, né? E aí com 19 anos eu entrei e fiz o curso de podologia. Legal. E aí, como é que foi? Você gostou? Você curtiu? Foi uma parada que você falou assim, nossa, que legal? Ou foi uma coisa meio que, putz, como é que é isso? Como é que vai ser? Como é que foi essa sua primeira percepção? Então, nas aulas teóricas, foi tranquilo, normal, né? Eu sempre gostei muito de estudar, muito de aprender, então foi bem tranquilo. Quando chegou na prática, que aí eu comecei a ter dificuldade, porque era algo que
eu nunca tinha vivenciado, né? Então, eu senti dificuldade, fiquei meio assim, será que é isso mesmo, né? Bateu aquela incerteza se era isso mesmo que eu gostaria de fazer. Mas eu já estava ali, já tinha comprado material, né? Já tinha investido e eu fui até o final, concluí, terminei. Trabalhei, mas não trabalhei assim que eu me formei. Assim que eu me formei, continuei trabalhando. Na época, eu já tinha até saído lá do Spa do Pé e estava trabalhando em loja. E fiquei um tempo. Loja de roupa. De roupa. Vendendo no shopping. Loja de roupa. Vendedor. Vendedora, isso aí. Pô, tu podia ser uma vendedora lá no IBRAP, hein? Tem experiência em vendas. Mas descobri que também não era isso que eu queria pra minha vida. Não era... imagina uma pessoa tímida vendendo. Não é Não conecta. Não conecta, exatamente. Eu conseguia vender pela educação, né? Simpatia, mas nunca fui a vendedora número 1 que mais vendia. E aí eu não trabalhei de imediato, porque eu ainda fiquei meio assim, sem saber se era isso mesmo que eu queria. Mas um tempo depois, eu comecei a trabalhar com a podologia. Sim, sim. Mas vamos voltar um pouco ali, né? Porque quando no curso, né? Carolina foi minha aluna, gente. Foi minha aluna. Esse professor aqui deu aula. Teve a honra de dar aula para essa jovem. E aí foi quando a gente se conheceu, né? E aí armaram uma arapuca pra gente. Exatamente. O que aconteceu? As alunas lá, as amigas da Carol, chegaram pra mim e falaram assim, professor, vamos sair sexta-feira, a gente vai pra Vanhagem, né? Que é uma praça que tem aqui na Tijuca. Vamos lá, não sei o quê, tomar uma lá, bater um papo, não sei o quê. Eu falei, fiquei assim, nem dúvida. Aí ela falou assim, a Carol vai. Aí eu, a Carol vai? Vai. Falei, então tá bom, então eu vou. E aí, beleza. E aí a gente foi, marcou, todo mundo marcou de estar lá, né? Então todo mundo vai estar lá às 8 da noite, sei lá, tal hora. Chegou lá, só tava eu e ela. Marcaram a arapuca pra gente. Aí, beleza. Aí a gente nem ficou lá, né? Não. Daí a gente foi pra Lagoa, a gente foi pra outro restaurante e tal. Aí a gente se conheceu e tal. Aí a gente começou, né? Vamos poupar dessa história, né, amor? Aí a gente se conheceu lá e tal. E começamos ali a criar uma relação, né? A gente começou a não namorar de fato, mas começamos a nos conhecer mais, né? Começamos a ficar. Na nossa época era ficar. Hoje é isso também ainda, não? Não sei. Estou desatualizada. Estamos velhos já. Essa história é antiga. E aí, beleza. Aí depois a gente acabou que, quando terminou o curso, né, a gente não ficou junto, né? A gente se separou, se distanciou, e legal. Aí depois, anos depois, toca o meu telefone. Oi, eu queria queria voltar para podologia, que eu nunca trabalhei na área, acabou que eu terminei o curso e tal. Aí a gente se reencontrou, né? E aí, na época eu tava lá no Spa do Pé também. E aí você foi lá, treinou e foi pra trabalhar na loja, né? A gente ficou trabalhando durante um tempo lá. E daí veio, né, toda essa caminhada. E aí, nesse momento é que você se apaixona por mim de novo, né, amor? Essa foi boa. Não, aí nesse momento a gente se reencontra, né? E aí a gente começa, então, a falar sério, né? Pô, vamos casar e tal. E já tava crente na igreja, e aí a gente viu que tinha propósito nisso, e aí a gente começou a enxergar que tinha um porquê ali, a gente se conectar, e beleza. Acho daí a gente... interessante falar, né, das questões dos planos de Deus, né? Eu nasci no lar evangélico, né? Sempre frequentei a igreja, fui batizada. Só que, às vezes, a gente chega numa fase, né? Eu acho que isso é, pelo menos as pessoas que eu conheço que nasceu num lar evangélico, não todo mundo, claro, né? E chega numa fase, sei lá, não sei o que acontece, principalmente na fase da adolescência, juventude, né? O mundo, ele é muito atrativo, né? E na fase da adolescência é uma fase de transição, de que você tá se descobrindo, né? Quem você é, para onde você vai, o que você está fazendo no mundo. E o mundo, né, ele é muito atrativo.
E aí eu acabei, né, me perdendo aí nesse momento, né, e parei de frequentar a igreja, comecei, né, a frequentar ambientes, sim, na minha época era chopada, ambientes que Tem não... misericórdia, assim, a vida dessa jovem. Como se você fosse sempre muito crente. Santo. Quando eu conheci o Jonas lá, quando eu fazia o curso, ele não era convertido, né? E nessa época eu também estava desviada. E aí, né, eu andei aí pelo mundo, só que Deus, eu sei que ele sempre teve um propósito para minha vida, né? Só que ele permite que a gente passe por algumas situações, até para a gente aprender. E hoje, uma convicção que eu tenho é que eu nunca vou me afastar de Deus. Pode acontecer o que for, né? E eu acho que Deus permite esses momentos para isso. E aí, quando, né, eu entrei em contato com você para retornar para a podologia, você tinha se convertido, né? Tinha pouco tempo, mais ou menos, né? 1 ano, né? Ah, não tinha isso tudo não ainda. Tinha uns 8, 9 meses, mais ou menos. E aí, Deus usou a vida do Jonas e você vê como é que Deus faz as coisas, né? Porque quando a gente se conheceu, ele não era convertido, eu também estava afastada. E ali, naquele momento, a gente não ficou, não foi pra frente, né? Porque não era aquele momento, né? A gente não estava preparado, com certeza, para isso. E quando ele se converteu e eu entrei em contato com ele, e sabe como é que é novo convertido, né? Que é evangelizar todo mundo. E aí, né, eu comecei lá a fazer o treinamento e ele começou a me evangelizar. Mal sabia ele que eu já era convertida, só estava desviada, porque na época que a gente se conheceu, eu não falei nada sobre isso porque eu não estava. Então, ele nem sabia sobre isso, né? E aí ele começou a me evangelizar e aí eu voltei para a igreja, né? E voltei, Deus falou comigo e foi um momento assim muito especial e Deus usou a vida dele, né? E começou todo o propósito que ele tinha para as nossas vidas, né? Verdade. E aí, depois que aí a gente, então, resolveu casar, né, tal. E nessa época, quando a gente resolveu casar, eu já tinha saído do Spa do Pé. Eu fiquei no Spa do Pé, aí eu saí do Spa do Pé. E aí eu lembro que eu queria empreender. Eu queria ter uma empresa, queria ter um negócio, né? E lá eu trabalhava, antes trabalhei no IBRAP, eu era funcionário da minha mãe, né? Eu fazia tudo lá, mas eu era funcionário. E era um funcionário sem carteira assinada, sem direito trabalhista e sem salário ainda. Porque a minha mãe, ela tinha um jeito peculiar, assim, que eu acho que foi até uma coisa que foi um desafio para mim. Acho que eu já falei em alguns outros momentos aqui, não aqui no podcast em si, mas em alguns outros lugares, que o grande problema que eu vivia era... Eu não tinha gestão do meu próprio dinheiro. Minha mãe que controlava isso. Então, por exemplo, Jonas... Toma aqui R$300. Você fala, mãe, eu preciso sair e tal, não sei o que. Toma aqui R$300. Mãe, quero comprar uma calça, tá? Toma aqui R$100. Então, isso para mim foi um problema durante muito tempo, até para eu poder gerir dinheiro, né? Eu lembro que o meu primeiro salário, quando eu recebi, o dinheiro acabou, assim, sei lá, em 7 dias, em 10 dias. Porque a minha ideia era sempre receber e gastar tudo, né? E aí, enfim, eu saí do Spa do Pé, fui empreender em outra área, até já... A gente recente teve aqui o meu antigo chefe, que é o Luiz Pedreira, né? E aí eu fui para outra área, fui para a área de alimentação, né? Foi uma fase difícil, assim, porque eu me destacava bem na podologia, sabe? Assim, eu tava indo bem, tava participando de vários congressos, tava por televisão, fazendo tudo, rodando tudo, mas eu não tava completo, assim, eu queria alguma coisa que eu pudesse empreender, né? E aí veio essa oportunidade de ir para alimentação, daí eu fui, aí a gente, né? Nessa época você estava trabalhando na podologia e eu não, né? Inclusive, você trabalhava lá com o Marcelo nessa época, né? Com o Marcelo Cury da RHR Cosméticos, que tem uma clínica lá onde ela trabalhou durante um período, e lá também tinha uma outra pessoa, né? Que é a Cida, que foi uma peça importante também nesse nosso momento, né, de casamento e tal. Mas, enfim, por que a gente está contando essa história, né? Porque tudo que a gente está colhendo hoje são frutos do que a gente plantou lá atrás. A gente nem sabia muito bem o que estava fazendo, mas a gente estava, né?
E foi isso, a gente plantou, daí casamos, nasceu o primeiro filho, e com isso também eu acabei saindo da alimentação, fui para outra área. E você também, né, amor? Também chegou uma hora que você falou, não quero mais trabalhar com isso. Por que você... Me conta um pouco, né? O que aconteceu assim que você acabou, então, deixando de ser podóloga, de trabalhar como podóloga naquele momento? Então, aí eu comecei, né, lá no Spa do Pé, trabalhei um tempo no Spa do Pé, depois fui lá pro Marcelo, e eu fazia aquilo com dedicação, fazia bem, nunca tive nenhum problema de reclamação dos clientes, inclusive os clientes falavam que minha mão era muito leve e tal, mas sabe quando você vê que não é aquilo que você quer para sua vida, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar, é necessário, claro, a gente precisa, né, dos recursos, mas a gente também é importante a gente fazer aquilo que a gente ama, né? Aquilo que a gente gosta. Eu sei que algumas vezes a gente não vai conseguir fazer no primeiro momento aquilo que a gente gosta, né? Mas eu acho que vai ser um degrau para a gente chegar no nosso objetivo, porque a gente tem que traçar sempre os nossos objetivos, né? Não ficar naquilo, se acomodar porque é o que tem. E aí eu entendi que não era aquilo que eu gostava, sabe? Eu acho que o primeiro ponto é trabalho, não é que é trabalho manual, mas não deixa de ser, né? E eu identifiquei que não é. Eu gosto de trabalhar com coisas da mente, de ensinar, de orientar, de ajudar. É isso que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com pessoas, mas não nesse formato, né? E eu entendi que não era aquilo que eu queria, né? E que eu precisava procurar o que eu queria. Demorei, ainda saí de lá, ainda fui trabalhei na prefeitura, né? Não, teve uma fase que você ficou na boutique das unhas ainda. Sim, né? Com a Adriana. E aí eu ainda fui, né? Ainda não estava no meu caminho ainda. Trabalhei na prefeitura, depois trabalhei com você lá na Carro para Casar, né? E ainda não tinha me encontrado, né? E aí foi quando, conversando com uma amiga, né, a Flávia, ela falou, poxa, vamos fazer um curso para professor e tal, do município. Aí eu fiquei pensando, aí eu falei, cara, tá aí, eu acho que é isso. E lá atrás, antes da gente começar a namorar, voltar, eu tinha iniciado o curso de pedagogia. Só que acabei não conseguindo dar continuidade por questões financeiras e ficou ele lá morto. Eu lembro disso, eu acho. Não, o que na verdade foi. Tá. O que eu fiz, que aí também eu ainda estava perdida, e assim, faz parte a gente. E eu acho que isso até ajuda a gente na experiência e no crescimento para chegar onde a gente quer chegar. E a gente acaba, né, errando. Nem todo mundo acerta de primeira aquilo que gostaria, né? E aí, quando a gente estava casado, eu comecei o curso de administração. Ah, foi. Que aí eu falei, E eu, na verdade, escolhi mais esse curso por causa da questão de trabalho lá da empresa que a gente tinha. E aí eu falei, vou fazer administração que eu acho que vai ajudar. Aí eu fiz 1 ano só, 2 períodos. E eu falei, não é isso ainda que eu quero. E aí foi quando, né, essa minha amiga conversou comigo e eu falei, cara, eu acho que é isso. Eu lembrei lá atrás que eu tinha iniciado pedagogia e eu tinha gostado. E aí, só que na época eu não entrei para a faculdade. Eu e ela, a gente começou a fazer um curso de formação de professores. E estudando para concurso, né? Eu cheguei a fazer 2 concursos, um para o município do Rio, que eu até passei, só que a minha colocação foi mais para cima, e eu escolhi uma regional que era muito concorrida, e acabei não sendo chamada, porque eles tinham tantas vagas. Aí, se vai tendo remanescente, eles vão chamando, né? E fiz para Mesquita, que foi logo depois que a gente foi para o IBRAP, e eu acabei nem
confesso vendo se eu passei ou não. E aí depois eu falei, não, agora eu vou fazer a faculdade mesmo. E aí eu comecei a faculdade de pedagogia. Foi quando a gente assumiu lá o IBRAP e eu estava concluindo no meio pro final da faculdade. E aí foi quando eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu quero pra minha vida. Eu lembro que ela chegou um dia lá, só não lembro exatamente onde foi, mas eu lembro como é que foi a situação, né? Ela chegou pra mim e falou assim, ó, eu quero trabalhar, não quero mais, não falou trabalhar, mas eu quero fazer outra coisa. Eu falei, fazer o quê? Ela, vou fazer faculdade, vou fazer um curso de formação de professores e tal, vou me preparar para o concurso. Aí eu pensei na minha cabeça, eu falei, cara, o que tá acontecendo, né? Mas a gente sempre teve, acho que isso é um problema, que a gente sempre conversou pouco sobre essas coisas, essas decisões assim tão importantes, né? Mas assim, eu não fui contra, mas não entendi muito bem. Mas eu falei, cara, beleza, se ela quer, tranquilo. E eu acho que pra mim era mais importante que você se encontrasse, ficasse bem, porque eu percebia também que você tava ali trabalhando, mas não era aquela parada que você curtia lá na Carro pra Casar, né? E era um trabalho estressante um pouco, né? E era um trabalho também que a gente suprimia nossos fins de semana, né? A gente perdeu muito tempo de qualidade com o Samuel e tal. Bom, enfim, aí beleza, né? Passou e eu fiquei tocando e você ficou trabalhando. Aí você foi trabalhando em várias paradas, né? Ficou estudando, enfim. Beleza. Aí passa mais um tempo, aí você engravida de novo. Carol engravida, minha mãe estava doente, minha mãe a gente já tinha descoberto a doença dela, que era uma doença neurodegenerativa grave, né? Que tinha por ser uma doença degenerativa, ela vai piorando cada vez mais. E aí, com isso, eu falei, cara, e agora, né? Como é que a gente vai fazer? Minha mãe doente e tal. Comecei a ajudar mais, estar mais presente lá com ela e tudo. E aí, meu irmão acaba sofrendo um acidente, né? Meu irmão bateu com o carro, me liga às 5 horas da manhã, pô, bati com o carro. Aí eu fui lá, né? Cheguei lá, ele tava lá, tava bem, não tinha se machucado, não queria ir pro hospital, queria trabalhar. Falei, não, você vai. Enfim, aquela coisa toda. Meu irmão, uma semana hospitalizado, teve uma infecção, não foi controlado, não foi identificada, morreu, faleceu, dia 25 de dezembro de 2016. E aí cheguei, né? Eu falei, cara, e agora? Como é que vai ser? Minha mãe doente, IBRAP, que é a empresa, né, que minha mãe fundou, e ela já não estava mais à frente, meu irmão que estava tocando, e eu tinha ficado aquele ano ali ajudando, eu estava tocando minha empresa de transporte e ajudando no IBRAP lá, né? Até dava aulas de vez em quando e tal. E aí eu falei, pô, agora não tem jeito. Aí a gente sentou, né? Falou, cara, o que a gente vai fazer agora? A gente tem que tomar essa decisão. Foi um momento muito difícil, né? Foi, sim, como diz o Flávio Augusto, um ponto de inflexão. Um momento em que você tá numa bifurcação e você tem que escolher qual lado que você vai. Você vai pra cá e vai, tipo, larga tudo e continua, né? Ou larga tudo. O IBRAP, toda a história, podologia, tudo que foi construído e continua trabalhando com o que você está fazendo hoje, ou o outro lado, larga tudo que você está fazendo hoje e volta para o IBRAP, resgata essa história e vai tocar essa escola, vai voltar para a podologia, que é uma área que você começou a tua vida, né? E que você já teve um determinado nível de sucesso de carreira. E aí a gente conversou isso, né? A gente começou a conversar, oramos, né? Colocamos isso diante de Deus e veio essa direção da gente, então, seguir construindo o sonho lá do IBRAP, né? Daí a gente volta em janeiro de 2017. Aí foi um grande desafio pra gente, porque a escola estava numa fase difícil, porque esse período que minha mãe ficou doente, a gestão ficou ruim, o meu irmão, ele era um excelente técnico, mas ele não tinha noção de gestão, ele não tinha, e esse é um grande problema da maioria dos podólogos, né?
que é por isso que eu criei o projeto, né, da podologia lucrativa, que a gente ensina empreendedorismo, marketing e vendas, que eu aprendi isso fora, que eu acho que é legal isso, sabe? Porque e eu acho que a gente se completa um pouco nisso também, né, de coisas que eu gosto de fazer, que você não gosta, e coisas que você gosta de fazer que eu não gosto, e a gente se encaixa muito bem, né, e aí a gente já entra nessa questão do relacionamento, do casamento, da importância da gente dividir, digamos assim, né, as nossas tarefas e ações e atividades. E aí, beleza, aí você pensa, o que você pensa, assim, aí tu já estava fazendo pedagogia nessa época? Tava, né? Tava quase no final já, né? Acho que faltava um ano, né? Uhum. E aí a gente chegou e sentou e falou, vamos dividir, né? Vamos então, já que você tá fazendo pedagogia, educação. Sim. Na verdade, até a gente se achar, né, foi difícil nesse sentido, mas no início a gente já meio que dividiu, não dividiu. Eu fiquei com a parte pedagógica, justamente porque eu estava fazendo pedagogia, né, e comecei a tocar, organizar, tinha muita coisa realmente para fazer, não era nada informatizado, né, e a gente colocou o sistema, era tudo manual, muitas informações que eram difíceis de achar. A Célia era uma ótima gestora, mas ela também tinha um controle muito para ela, né, então as informações acabavam ficando com ela. Ela não era uma ótima gestora, na verdade ela era uma excelente empreendedora, muito corajosa, ela fazia as paradas que ninguém tinha coragem de fazer, ela metia a mão e fazia e tal, mas ela tinha esse problema da centralização, ela não tinha capacidade, né, mas ela não tinha o hábito, ela não delegava, ela não conseguia fazer com que a equipe funcionasse independente dela. Então, toda hora ela puxava para ela, e isso fez com que ela ficasse, né, tudo nas costas dela, na cabeça dela, né, e ela não tinha muita noção de gestão, porque naquela época não tinha como aprender gestão se não fosse numa faculdade. Acho que era difícil ter um curso, uma coisa. Hoje, com a internet, a gente tem tudo, né? E não tinha ferramenta também, né? Uhum. Eram as coisas no papel, no livro e tal. Era tudo anotado. Toda pasta sempre tinha um recadinho dela, um bilhetinho, que ajudou muito, obviamente, nessa questão nossa de organização, né? Porque pelo menos estava tudo anotado ali, né? Mas foi um desafio, porque na faculdade a gente aprende... Na verdade, a faculdade de pedagogia, ela te prepara muito para dar aula, né? Para você ser professor. Você tem até umas matérias de administrativas, né? De coordenação, supervisão, direção. Mas o foco principal é aula. Tanto que os estágios que pedem é sempre aula e tal. E aí eu tive que aprender tudo mesmo fazendo, né? Eu não tinha prática, eu tinha trabalhado em escola, dando aula, mas não nessa parte administrativa. E foi um desafio, porque eu não conhecia nada. Mas quando você entende o seu propósito, entende aquilo que você gosta, eu acho que fica mais fácil até de você fazer, né? E eu lembro que o Rafa, né, eu tinha tido ele há pouco tempo, e eu lembro dele pequenininho, né, que levava ele pro Ibrap comigo, botava ele no sling e ele ficava lá comigo, trabalhando lá no meio de um monte de papel. Que aí ele foi para a creche um pouco maior, né? Que ele estava muito pequeno para ir. E eu fui aprendendo, fui desenvolvendo, fui fazendo os processos, né? Não foi de um dia para o outro, demorou aí, né? Para a gente organizar tudo, mas acabou. E eu acho que não acredito em coincidência, acredito nos planos de Deus, né? Que eu estava terminando a faculdade, poderia assumir, assinar como diretora e tudo isso. E a gente entendeu, no começo a gente tinha algumas dificuldades, né, até nessa questão de trabalho, e isso acabou ajudando muita gente, de que a gente definiu, né, que a parte pedagógica era o que eu dominava e que eu ficaria responsável, e a parte administrativa, financeira, que o Jonas dominava, e que ele ficaria responsável por isso. E ali a gente conseguiu
trabalhar melhor, né? Porque às vezes ele falava uma coisa que eu não concordava, ou vice-versa, e a gente acabava tendo os atritos, e aí a gente entendeu que era melhor cada um ficar responsável por aquilo que tinha um domínio maior. Não que a gente não converse, não que a gente não troque opiniões sobre fatos, mas que dessa forma ajudou, né? Porque realmente é um desafio você trabalhar com o marido ou até com qualquer outra pessoa da família, né? Porque é difícil você separar, né, o pessoal do profissional, sendo necessário, mas é difícil. E aí a gente foi criando maneiras para que a gente pudesse conviver melhor, tanto no trabalho quanto no pessoal, né? Exatamente. Aí eu quero aproveitar aqui, porque isso que você está falando, teve uma pergunta aqui, eu abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, meu Instagram é @jonas.ibrap, me segue lá. E aí, aqui, a caixinha de pergunta que a Cristiane Reis, ela mandou a pergunta assim: as dificuldades de trabalhar juntos, sendo um casal, se rola brigas ou vocês são bem tranquilos? Cristiane, vou falar uma coisa pra você, de coração. Quem manda é ela. Briga tem praticamente toda semana, mas não é uma briga, né? Uma briga de... a gente não briga, né, amor? A gente só fica... eu fico com a minha cara fechada, emburrado, quieto no meu canto, aí passa... ela percebe, ela vem, fala... pronto, o que foi que eu falei? O que foi que eu fiz? O que foi que eu falei? Não, nada, tá, você quer, você tá preocupado com isso, isso e isso, né? Mas, no fim das contas, realmente é um grande desafio. Porque quando você tá no trabalho, quando você trabalha num lugar, você tá trabalhando lá, e aí deu um problema. Você, sei lá, teu chefe te reclamou, brigou, ou você é dono da empresa, tá com um problema na empresa, cheio de desafio e tal. Aí você vai pra casa, você chega em casa e você encontra a sua esposa amada, querida, né? Falando pra você: oi, meu amor, fiz uma janta aqui, olha... o que aconteceu? Aí você conta, aí você xinga o chefe, você xinga o cliente, você, porra, caraca, uma sacanagem que tá acontecendo lá, não sei o quê, pererê, parará, ou tô vivendo um grande desafio, um problema tal. Aí a esposa fala assim: não, calma, tô aqui pra te ajudar e tal, papá. Mas quando você trabalha junto com a esposa, quando você chega em casa, é a mesma pessoa que você tava lá na empresa tendo o mesmo problema, mesmo BO, né? Então não tem muito o que conversar, não tem muito o que trocar nesse sentido, né? Porém, também tem um lado bom disso, que você tá junto no mesmo propósito, então você conhece bem, você sabe dos desafios, você consegue identificar o que a pessoa tá passando, e isso traz uma certa facilidade também de lidar, porque você sabe o que tá passando por trás, né? Então, tem os seus pontos desafiadores, que são esses, e tem os pontos positivos também, né? E uma coisa que eu aprendi, que eu acho que não faço isso tão bem, mas eu quero cada vez mais aprimorar, eu já melhorei bastante em relação a isso, mas eu acho que ainda preciso melhorar, é trazer vocês, quando eu falo vocês, é a família toda, para o projeto, né? O projeto, lá atrás, quando a gente tomou a decisão de diminuir a frequência das atividades da KM Transporte, né, que era a empresa de locação de veículos, e a gente colocou mais energia no IBRAP. Isso foi uma decisão que a gente tomou junto, né? A gente sempre teve junto isso. Mas chegou uma hora que eu comecei a acelerar mais, que você segurou mais um pouco, depois eu dei mais acelerada. A gente foi criando uma harmonia nisso, né? E acho que ali está um ponto que é a importância de você trazer a família, né? E essa é não vou dizer uma dica, mas é um conselho que eu te dou. A grande maioria das pessoas que me acompanham, que 90% que me acompanham nas redes, que fazem cursos, que estão ao meu redor, né? Na podologia, são mulheres. E boa parte dessas mulheres estão empreendendo, estão com o seu negócio. E tem o apoio ou não do seu cônjuge, do seu esposo, né, do seu companheiro. E o que eu aprendi e fiz com Carol, e que eu acho que isso é um caminho bem importante para quem está empreendendo, é trazer o cônjuge para o projeto. Mesmo que ele não venha trabalhar como a Carol veio, trabalhar de fato comigo, mas trazer para o projeto.
e mostrar, olha, isso aqui é o projeto, isso aqui a gente pode fazer a gente alcançar tal resultado, a gente pode construir uma vida que a gente sempre quis, né? Porque a Carol, ela tinha, o sonho dela era ser casado com um funcionário público. Porque chegava, escuta essa, Thiago, chegava na sexta-feira à noite a ela, ai, queria tanto desligar tudo agora e não fazer mais nada. Só voltar na segunda às 9. Eu falava, pô, não tem como, cara. A gente tem que trabalhar. Segunda-feira às 9 a gente tem que estar cheio de coisa diferente, cheio de coisa nova e tal. Mas ela também tinha um monte de sonho e desejo, né, amor? E falava, pô, quero viajar, quero fazer isso, quero comprar o colchão, quero o plano de saúde melhor, quero, né? E aí eu fui mostrando pra ela que o caminho era esse, né? Ela sempre gostou, sempre trabalhou. E sempre gostou de trabalhar. Mas, às vezes, ela não tinha aquela conexão. Acho que até porque não tinha uma conexão tão... Como você estava ainda se descobrindo, né, na área, não tinha essa coisa de você ter essa conexão. Porque, na verdade, aí que entra até a pergunta aqui da Cristiane, que não se separa, né? A vida pessoal e profissional não se separam. É uma coisa só, uma vida só. Você está aqui nessa terra para servir. E para servir outra pessoa. E é o seu trabalho. E você chega em casa, você é a mesma pessoa, só que você está servindo, só que você está servindo outras pessoas, né? Está servindo sua casa, sua família, né? Seus amigos e por aí vai. Então, acho que a gente tem muitos desafios, né? Mas acho que é interessante, né? Esse ano a gente completa 15 anos de casados, a gente nunca se separou, a gente nunca teve Já tivemos alguns momentos muito difíceis, né? Mas a gente nunca se separou, a gente nunca se distanciou no sentido físico, né? No sentido de... A gente sempre entendeu ali, no fim das contas, que a gente tinha esse propósito de caminhar juntos. Então, acho que é um desafio, a gente se desentende direto. Inclusive, quando a gente abriu a caixinha de pergunta, escuta essa, a gente abriu a caixinha de pergunta e tal, papapá, e tava na estrada, né? Vindo pra cá pro Rio. E aí ela foi mandar um áudio, ela falou uma coisa e eu falei, repreendi ela, pô, não, você quer, não vou fazer, né? Aí, beleza, daqui a pouco vem o Samuel atrás, no banco de trás, aí fala assim, pai, vocês podiam fazer um stories falando sobre isso, vocês acabaram de se brigar e se desentender. Na verdade, a gente não brigou, não se desentendeu, mas cria sim porque eu sou, acho que é um defeito meu, eu sou muito exigente comigo mesmo, eu sempre estou procurando melhorar. Sempre estou procurando melhorar, porque eu sempre vejo, e eu vejo uma coisa ruim, eu vejo, pô, isso aqui tá ruim, isso aqui não tá legal, isso aqui precisa melhorar, isso aqui, às vezes tá bom, às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, mas tá muito legal isso, não, mas eu vejo que tem que melhorar, né, então, às vezes a coisa realmente tá boa, mas eu quero ainda melhorar, quero ver o que pode melhorar, e eu faço isso em casa, eu faço isso com ela, né, às vezes ela teve um progresso na comunicação muito grande, ela teve um progresso profissional, postura, comunicação, relacionamento, posicionamento, conhecimento técnico, mas eu vejo que sempre pode melhorar, né? E aí eu fico meio que impulsionando, catucando ali, né, estimulando essa melhora, né? Mas e para você? Não só comigo, né? Não só com você. Ele faz isso com todo mundo. Com todo mundo que tá comigo, porque é o seguinte, a gente tá no mesmo barco, né? Eu, toda a minha equipe, né? A gente tem hoje mais de 20 funcionários que trabalham com a gente, e eu quero que todo mundo esteja crescendo, todo mundo melhorando, sem contar nos outros projetos que eu faço parte, né? Aqui no estúdio, né? Mas o que eu falo para ele é que cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa tem um ritmo. O ritmo dele, quem conhece a gente sabe que o ritmo dele é totalmente diferente do meu. O ritmo dele é 100% acelerado. O meu é mais devagar e tudo bem. Não significa que eu não vou fazer, mas eu vou fazer no meu tempo e do meu jeito. E aí, as pessoas são diferentes, né? E aí a gente acaba tendo que entender isso, né? Dessa questão de o tempo de cada um. Não significa que não vai ser bem feito, mas é um tempo. Tudo bem que é uma característica, né, sua. Mas sobre essa pergunta dela, eu acho que a gente começou a criar maneiras da gente poder não brigar. Uma das maneiras foi, cada um cuida de uma parte. E aí eu vou cuidar da minha parte, vou fazer do meu jeito e ponto. Ele faz do jeito dele e a gente conversa, tal.
óbvio, mas cada um, né? Tipo assim, você não se mete no meu, eu não se meto no seu e a gente vive feliz sem brigar. Mais ou menos! Mas é um desafio, até você aprender, né? Até a gente aprender, na verdade, tiveram algumas dificuldades. E tem essa questão, né? Das diferenças mesmo, porque a gente é muito diferente. Na verdade, qualquer casamento, as pessoas são diferentes. Mais iguais que sejam, de gostos, elas são diferentes, porque tiveram criações diferentes. E aí, é a gente entender isso e aceitar o outro do jeito que ele vai ser diferente. E a gente, porque... Na verdade, isso é o casamento, né? Você sempre abrir mão, porque o casamento é isso, você abrir mão de algumas coisas. Não tem como, se você não quer abrir mão de nada, então fica solteiro, porque o casamento é isso, você vai ceder um pouco aqui, o outro vai ceder ali, pra gente poder conviver, porque a gente faz isso com as amizades, é normal. Agora, se você não tá disposto, não tem problema, cada um sabe aquilo que prefere. Se você não está disposto, é só você não casar, porque para o casamento dar certo, um vai ter que ceder um pouco, o outro vai ter que ceder, você vai ter que escolher todo dia aquela pessoa, tá com aquela pessoa, porque as divergências vão vir. Não significa que a gente briga direto, a gente diverge e a gente conversa, a gente se entende, às vezes não se entende, e isso é um desafio, tanto no trabalho e em casa, porque quando você não trabalha junto, você só precisa lidar com isso em casa, né, com as situações familiares. Quando você trabalha junto, você vai ter que lidar com isso em casa e no trabalho, né? Então, realmente, requer ainda mais um esforço, uma dedicação, um desafio, que nem todo mundo está disposto, né? Porque, na verdade, hoje em dia as pessoas querem as coisas mais fáceis, né? Não querem se desgastar, ter trabalho. A geração de hoje em dia está muito difícil em relação a isso, porque eles querem só vem a nós, né? O que satisfaz eles, mas não pensa no outro. E no casamento é você pensar no outro também. E aí, quando a gente começou a trabalhar junto, eu lembro que teve um casal que acho que trabalhava com coisa de casamento, de evento, que falou assim, o segredo de dar certo trabalhando junto é não levar as coisas do trabalho para casa. Ok, acho que sim, né? Mas não tem como 100% não fazer isso. Porque quando você trabalha numa outra empresa, você não conversa, né, com seu cônjuge sobre o trabalho, sobre os desafios, sobre as coisas. Se você trabalha junto, é natural. A gente vai estar num domingo que, teoricamente, poxa, domingo, não vamos falar sobre trabalho. Mas, às vezes, você acaba falando, você acaba conversando, porque é normal. Porque se eu trabalhasse em outro lugar, eu ia conversar sobre isso, né? A diferença é que realmente você trabalha junto e aí você tem que administrar tudo isso, né? E eu até estava falando com você ontem, né, sobre a questão de amadurecimento. A gente vai amadurecendo, né? Tudo no começo vai ser um desafio, até pela questão de amadurecimento. Depois você vai amadurecendo, vai entendendo as coisas e vai ajustando. Nada você vem pronto, né? O casamento não vem com um manual de como você tem que fazer é uma receita de bolo e vai dar certo. Não. Realmente é uma escolha, é uma dedicação para que possa dar certo, independente de você trabalhar junto ou não, né? Verdade. E aí foi uma pergunta aqui da Cristiane Bezerra, ela falou, como não falar de podologia entre o casal, né? Separando vida profissional do pessoal. Não tem como, né? Não tem como. Você não tem como. Assim, é claro que a gente tenta, pelo menos, filtrar momentos, por exemplo, que a Carol me cobra muito isso, né? Porque eu sou workaholic, né? Eu sou tipo um alcoólatra viciado em álcool. O workaholic, ele é viciado em trabalho. Eu sou um workaholic. Então, eu gosto muito de trabalhar. Só para vocês terem aqui uma ideia, são 3 fins de semana que eu tô trabalhando direto, né? Então, assim, claro, sinto falta às vezes de descansar, de passear, de me divertir, eu sinto, mas eu sinto também prazer em estar trabalhando, né, bastante.
E claro que eu tenho um propósito por trás disso, né? Eu quero construir o meu futuro, eu quero ter uma estrutura financeira gostosa, saudável, eu quero ter uma vida, eu quero ter uma velhice com independência, né? Não quero depender dos meus filhos. Eu sempre falo isso pra Carol, assim, eu não quero que, ficou velho, agora os filhos têm cuidado. Não, eu quero ter independência. E estou construindo, estou trabalhando para isso, né? E é muito difícil, é muito desafiador, porque criar os filhos já é difícil, né? Operar um negócio é difícil, 2 negócios, 3 negócios é mais difícil ainda. Mas a gente vai trabalhando e vai desenvolvendo aos poucos e vai nesse processo. Então, quando a gente criou alguns processos para não ficar, né? A gente se desentende, principalmente o que a gente diverge. Então, tem coisa que eu já sei como ela pensa. Então, eu nem levo. Eu já sei. Tipo assim, ela vai preferir água ou água com gás ou sem gás. Já sei que ela vai querer sem gás, acabou, beleza, ótimo. Não vou tentar convencer a beber água com gás. Agora, por exemplo, a gente tá nessa batida Rio-São Paulo, né? Às vezes eu venho pro Rio, ela fica lá em São Paulo, às vezes ao contrário, ela vem pro Rio, fico lá em São Paulo. Então, a gente às vezes, essas 2 últimas semanas, a gente, né, teve esse revezamento, né? E aí, óbvio que quando a gente chega, a gente aproveita para colocar o papo em dia e 70%, acho que, dos nossos assuntos são mais ligados ao trabalho. 30% às crianças, à casa. A gente é muito objetivo nas coisas processuais da casa. Eu acho que já percebeu isso? A gente, tipo assim, a gente não fica conversando sobre se a gente vai comprar mesa e tal. Você que resolve as paradas, o que vai comprar, né? E aí a gente vai lá só, vamos fazer agora, não vamos, segura e tal. É muito objetivo. E a gente trabalha mais, relaciona mais, conversa mais sobre trabalho, né? Que é o que a gente... E a gente tem que tomar as decisões, a grande maioria delas, juntos, né? E aí tem um momento de convencer. Então, assim, não tem como não falar de trabalho. Não tem como não falar de como a gente tá o tempo inteiro envolvido com o trabalho, né? E tá tudo bem, não é um peso, né, pra gente isso, não é uma coisa que, que saco, só fala de trabalho, faz parte da nossa vida e, como você falou, faz parte do nosso objetivo. Acredito que daqui a algum tempo não vai ser assim, a gente vai ter mais tempo para a gente poder passear, fazer outras coisas, né? Não ficar só no trabalho, mas não é algo porque, como é o nosso propósito, né, o nosso objetivo, a gente, tudo bem falar sobre trabalho, até porque a gente está fazendo isso para poder crescer e desenvolver, então a gente precisa estar sempre alinhado, ajustado nas decisões, né? Então, porque talvez assim, essa pergunta seja como não falar de trabalho, de podologia, como se fosse assim, é ruim, né? Porque vocês só falam sobre isso. Mas hoje não é um problema, né? Claro que a gente tenta ter esses momentos também mais voltado para outras coisas. Mas eu acho que a vida tem as suas fases e seus momentos, né? E agora é o momento de construir, que a gente está construindo, e realmente vai ser o momento que a gente vai estar sempre falando sobre isso, né? Sim. Acho que a gente não fala muito sobre podologia em si, né? A gente fala mais sobre trabalho mesmo, né? Sobre escola, equipe, alguns problemas pontuais, alguns alunos, alguns casos que a gente tem que decidir, algumas situações, algumas circunstâncias. A gente fala sobre as decisões que a gente tem que tomar, né? Sobre os projetos que surgem, sobre as tomadas de decisão. Mas sobre podologia mesmo, a gente fala muito pouco, né? Sim. Muito pouco. E a gente, hoje, realmente não tem como separar. Para vocês terem uma ideia, a gente lá em São Paulo ainda não tem uma sede. A gente está buscando ainda, procurando imóvel e tal. Tem sido um grande desafio, porque a gente não está conseguindo um imóvel que se adeque à necessidade que a legislação exige, etc. Então, a gente está trabalhando aonde? Em casa, home office, né? Então, a gente tem um escritório em casa e ela fica na mesa do lado, né? Então, assim, a gente tem uma mesa, uma bancada que cada um fica do lado do outro, né? Então, não tem como a gente tá ali o dia inteiro e tal, e aí a gente se reveza, tem que buscar o Samuel, tem que levar o Samuel, tem que pegar o Rafael, tem que fazer não sei o que, passa na farmácia, compra isso, não sei o que, tem que botar tal coisa no correio e volta, não sei o que, mas fulano não respondeu, cadê fulano aqui, não sei o que, Beltrano hoje, tá, não sei o que, então a gente tá o tempo inteiro
né? Então não tem como, realmente, claro que, por exemplo, a gente tem procurado e a gente tem investido muito nisso. Sentamos à mesa, vamos falar vamos dedicar tempo às crianças, né? E a gente tem feito isso, investido tempo também para tirar as crianças das telas, que só tem uma forma deles saírem das telas, é eles estarem com a nossa atenção, né? Sim. Vamos montar um quebra-cabeça, vamos jogar um jogo de tabuleiro, vamos brincar de tal coisa, vamos descer para jogar bola, vamos fazer isso. Aí eles saem das telas. Mas se a gente estiver ocupado com qualquer coisa, eles pegam a tela e eles ficam na tela. Então, isso tem sido pra gente uma prioridade e um grande desafio, né, amor? Sim. Porque a gente trabalha pra caramba. Tem que fazer as coisas, né? E tem que cuidar da casa e tal. Se bem que agora você tem uma ajudante lá, né? A Chica, né? Chica. Presente Dia das Mães. Ela falou que queria um presente Dia das Mães, aí eu comprei aquela... Como é que robô aspirador, né? Ela faz tudo sozinha lá e tal, mais ou menos, tudo, né? Não, né? Ela varre a casa. Aí passa um paninho assim, meia boca, mas passa. Mas o importante é que varre. Então tira toda a sujeira. Então não varro mais a casa. Isso já diminuiu um bom tempo do meu trabalho na minha vida. Exatamente. Então eu não vivo mais sem a Chica. E a gente acaba se dividindo também nas coisas de casa, né? Eu não ajudo em casa. Eu tenho o meu papel, a minha contribuição. Então, eu lavo a louça, né? Eu cuido na maioria das vezes agora, das plantas eu que cuido, do gato, muitas vezes eu que boto comida, estou ensinando as crianças também, que eu acho que isso é uma coisa importante também, que é uma coisa que a gente tem feito, assim, de treinar os nossos filhos. As crianças hoje estão muito sem função, né, sem tarefa, né, tipo, tem que proteger a criança. Claro, tem que proteger a criança das coisas ruins, negativas, das instruções, das coisas de adultos, etc. Isso realmente tem que proteger, mas tem que preparar eles para o mundo também. Então, assim, o Samuel, a gente vira e mexe, bota ele para lavar uma louça, a gente bota ele para fazer uma coisa, ele já cuida também de algumas coisas dele, da roupa e tal. Rafa é pequeno ainda, a gente ainda não... Mas ele ajuda a botar a comida do gato, vira e mexe, ele faz alguma outra coisa também. E o mínimo do mínimo é organizar o quarto dele, arrumar a cama, sabe? Manter as coisas organizadas e tal. Então a gente cobra muito isso, a gente fica muito ali exigindo isso deles para preparar eles para o mundo mesmo, porque a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, devido a esse boom que a internet fez, né, a comunicação, de se abrir, tudo isso, a gente acaba estando dentro de casa com os filhos, mas eles não estão ali com a gente, eles estão lá fora na internet. Então a gente procura ter bastante cuidado com isso. Mas beleza, quero te fazer mais uma pergunta aqui, ó, que chegou, na verdade essa pergunta é pra mim, chegou da Gabi Alves. Como ser casado com minha irmã tão gata? E ainda trabalha junto, e ainda trabalhar junto dessa formosura. Obrigada. Fã-clube aqui, hein, pra você, hein? Quero ver o meu fã-clube aí, ó, pessoal. Cara, realmente eu brinco com ela que eu sou sortudo e tal, né? Aí também brinco que ela é sortuda, né? Porque tem um maridão bom e tal, né? Mas sempre bom, né? Assim, a beleza, ela encanta, né? Não é tudo, beleza não é tudo, mas encanta bastante, né? E é muito bom dividir a vida com você. Eu às vezes observo, vejo que como é importante ter você do meu lado como um contraponto, né? Tipo, eu sou um cara muito fazedor e você me traz um pouco para a realidade. E eu não gosto, obviamente, porque é como se você pegasse um passarinho e cortasse a asa dele, né? Sabe aquela parada que o nego faz? Pega o passarinho, corta a asa dele, fica com uma asa pequena, ele não consegue fugir, ele não consegue voar muito longe, ele fica voando ali perto. Mas eu percebo que não é com o intuito de me impedir de voar, de fugir, mas assim de proteger de alguma forma, né? Mas é claro que também, acho que o nosso maior cuidado é a gente tentar achar esse equilíbrio, né? Uhum. Assim também como o contrário também, né? Eu tento te estimular, te incentivar, mas eu não forço tanto para que você também não se fique desconfortável, né? Então acho que é exatamente esses extremos. E é engraçado que quando a gente fez aquele teste lá, o teste do DISC, né? O DISC é uma metodologia onde a gente faz uma bateria de testes e tal, para a gente conhecer o nosso perfil comportamental. E existem 4 perfis.
eu sou 2, ela é 2. Tipo assim, deu extremamente o contrário, né? Como se a gente a gente é completamente diferente, pensa diferente, comporta diferente, age diferente. Mas eu acho que isso aqui dá pra gente esse encaixe, essa liga, né? De poder um suportar o outro, ajudar o outro, o suportar de dar suporte, né? Não de, ter que suportar essa pessoa, não aguento mais, não. Suportar de dar o suporte para que a outra pessoa também possa cumprir com o propósito dela, com a missão dela, e poder fazer o que ela quer fazer e tem que fazer, né? E eu acho que é isso, trazer a família para dentro do projeto, sabe? Eu acho que isso eu tinha um grande desafio de querer puxar sozinho, deixar vocês um pouco de fora disso. Depois eu entendi o quanto é importante trazer vocês para o projeto, e com isso também fazendo com que a gente respeite essas limitações, né? E é isso, acho que equilibrar isso, né? Acho que o equilíbrio, por mais que existam momentos, por exemplo, agora, nesse momento, a gente não está tendo equilíbrio. A verdade é essa. Não estou treinando, a gente não está saindo, a gente não está fazendo aquele nosso passeio semanal, né? Que a gente colocou um tempo. A gente está ainda meio que uma nova adaptação lá em São Paulo. Esse ano a gente ainda não tem uma viagem programada, né? Mas assim, a gente tá viajando menos, a gente tá viajando mais pro Rio, né? Não conta. Que não conta, né? Porque é como se a gente tivesse nossa segunda casa, né? Então, a gente não veio passear, mas é uma fase, é um período. A gente tá vivendo uma grande mudança na nossa vida, então é normal. Daqui a pouco a gente volta, né? A essas nossas atividades aí normais e tal. E aí foi o que você falou, acho que esse é o caminho. E assim, acho que hoje, algo que nesse Dia dos Namorados, assim, eu quero aproveitar aqui esse momento e dizer pra você que você é muito importante pra mim na minha vida, né? Você é uma esposa que muito cuidadora, né? Às vezes até cuidadora demais, né? Ficar cuidando da minha vida, vai cuidar da sua vida. É porque eu falo muito isso, né? Eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida, né? Mas é claro que a esposa pode sim cuidar da vida do marido, né? E ajudar e dar, ter esse olhar, né? Às vezes, acho que é isso que nos traz um pouco mais de segurança, de conforto, né? E um pouco de visão também, porque é olhar, ouvir algo que a gente não está conseguindo enxergar, né? E você às vezes traz isso para mim, então é muito bom. E queria que você falasse um pouco de como é ser minha esposa, assim, no sentido de dividir a vida comigo. Então, é muito bom, né? Você é um marido muito preocupado também, né? Você tá sempre preocupado em suprir todas as nossas necessidades, de que a gente esteja bem, que a gente você é o provedor mesmo, né? Você sempre tem essa preocupação, né? De prover pra gente tudo que a gente precisa. Cada um tem um tipo de cuidar, né? Eu tenho um tipo de cuidar diferente do seu, né? E as pessoas, né, têm essa diferença. E o seu tipo de cuidar é esse, né? Saber que a gente tá bem, de que a gente não tá precisando de nada, que a gente tá sendo suprido, né? Eu sei que todo o seu trabalho, todo o seu empenho, todo esse tempo que você dedica pro trabalho, não é só porque você gosta, é porque você quer dar o melhor pra gente. Você não trabalha só pra você, né? Porque você quer fazer isso. Você trabalha porque você quer que a nossa família possa usufruir, né? Das coisas melhores, de dar o melhor pra gente, né? E eu sei que várias vezes você tá cansado, várias vezes você tá preocupado, né? E isso é um peso muito grande, né? Então, obrigada, né, por todo esse seu empenho, né, apesar das vezes eu sei que eu reclamo, que eu gostaria que você trabalhasse menos, mas gostaria mesmo para ter mais tempo com a gente, mais qualidade, mas eu acredito que isso um dia vai melhorar, em nome de Jesus. E aí enquanto você trabalha, né, eu dou suporte aqui, né, com as crianças, com a família, para que a gente possa
lá na frente colher o fruto e poder fazer muitas viagens, viajar muito, passear e poder usufruir, né, do que está sendo plantado hoje. Mas eu acho que, ainda assim, trabalhando muito, se a gente parar para pensar que a gente está... Você faz parte disso, né? Se eu trabalhasse, por exemplo, com outra coisa e não fosse com você, aí a gente ia estar praticamente sem se ver, sem se falar, né? E a gente também acaba aproveitando um pouco também disso, né? No passado a gente fez algumas viagens juntos, que eu fui palestrar, você vai comigo, aproveita para conhecer, foi para Belém, para onde mais? Ano retrasado a gente foi pro Chile, depois no outro ano a gente voltou pro Chile e levou as crianças. Então, eu acho que a gente aproveita, curte muito essa vida também, né? Une, né? Uma coisa a outra para poder aproveitar, né? Exatamente. Thiago, bota as fotos aí, selecionei algumas fotos que fazem parte da nossa história, que... Essa aí tinha até cabelo, ó. Hoje de manhã eu olhei no espelho e falei, caraca, meu cabelo tá acabando mesmo. Nosso casamento, 2010. Essa aí foi há 10 anos atrás, recebi o aleatório. Aqui eu já tava começando a ficar sem cabelo lá. Você já vê que já tava começando a ficar. E aqui foi ontem, lá no hotel, a gente chegando aqui. Muito bom. Aqui o Samuel, bebezinho. Primeiro mês de vida dele, né? O bebê. É isso aí, muito bom. Cadê o Rafa? Eu não mandei com a da família toda. Pega uma aí, Thiago. Pega aí no Instagram aí uma pra gente mostrar com a família toda. Poxa vida. É que eu tava separando as fotos, acabou que não deu tempo de separar. Mas, enfim, aqui no nosso bate-papo, a gente sempre procura trazer as coisas de uma leveza e de uma naturalidade, né? Pra gente falar um pouco de bastidor, falar um pouco de como é a vida real, como funcionam as coisas, né? Em cada momento eu trago sempre uma energia diferente. Uma aula, né? Uma palestra é uma palestra, uma apresentação, um lançamento, um momento de vender, um momento de... E esse é um momento de descontração, um momento de conhecer, de bate-papo, né? E é um projeto que eu gosto muito, né? Que eu fiquei muito feliz de trazer você aqui, né? Como minha convidada nesse dia de hoje. E a gente sempre... Toda vez que nosso convidado vem aqui, a gente dá um presente pro convidado, né? Geralmente a Podal Master manda um presente, né? Um produto e tal, mas você é dona da Podal Master, né? Eu não vou mandar um presente da Podal Master para você, né? E como hoje é dia dos namorados, né? Então, eu pensei em fazer uma coisa diferente. Vamos lá, Thiago? Tem a foto aí? Conseguiu? Boa, mostra aí. Ah lá, agora. Hoje essa é a nossa família no ano atual, né? Cara, o Samuel tá muito grande, já tá quase teu tamanho. Já tá no teu tamanho, né? E o Rafinha Piquitito. Muito bom. É interessante, né, ver essa construção toda, né, como que a gente... Você imaginaria que seria assim, não? Acho que não. Não sei, né? Meu sonho sempre foi construir uma família e ter filhos, né? Eu acho que por isso que eu tive dificuldade de descobrir o que eu ia fazer de trabalho, porque o meu sonho era construir uma família, ser mãe, né? E construir uma família. Eu acho que eu inverti, né? Ao invés de eu pensar primeiro o que eu faria profissionalmente, eu queria ser mãe e construir uma família. Então, eu acho que estava, assim, dentro dos meus planos, isso, sim. Legal. E você, depois que construiu a família, aí agora qual que é o teu sonho? Meu sonho? Pergunta difícil essa. Eu acho que é o mais difícil, né? Acho que hoje em dia é permanecer com a família, né? Permanecer com a família,
ver eles crescerem, casarem, virem os netos e a gente envelhecer juntos, né? Tá, mas aí isso não é sonho. Isso aí é um objetivo, uma meta de vida. Tá bom. Sonho. Tá, um sonho. Conhecer a França. Porque meu sonho, por exemplo, é morar numa casa de condomínio, ter uma Porsche, ter as empresas funcionando muito bem para justamente fazer as pessoas se desenvolverem, fazer os negócios crescerem, viajar o mundo. Isso tudo é sonho, né? E o seu? Tem tantos sonhos. Fala, eu falei aqui 5, pô. Fala aí uns 2, 3, 4. É porque eu não quero ficar muito presa só a questões materiais. Claro que eu tenho um sonho de ter uma vida confortável, né? Trabalhar menos, ter uma vida confortável e poder ficar viajando pelo mundo, Tá, né? mas você não quer viver viajando só? Não, Nômade? Não, eu quero ajudar as pessoas. Hoje meu sonho, na verdade, é terminar minha faculdade de psicologia, né? E começar a atender. Quero conciliar meus atendimentos com o trabalho do IBRAP. Não vou deixar de fazer, né? Mas quero me formar, né? E atender e poder ajudar as pessoas. Eu acho que, na verdade, as pessoas sempre tiveram, né? Precisando dessa ajuda, digamos assim, psicológica. Mas hoje em dia, com tudo que tem acontecido no mundo, de como o mundo tem sido conduzido, né? As pessoas precisam mais. E na verdade, eu tenho muita vontade de trabalhar com criança, né? Porque não vou entrar nesse assunto aqui, porque é muito complexo. Daria outro episódio. Outro episódio. Mas eu, quando criança, eu acho que eu gostaria de ter tido esse auxílio, né? Que acho que muita coisa na minha vida adulta poderia ter sido diferente. E eu acho que hoje em dia tem muita criança precisando desse apoio, né? E adulto também, porque eu vejo como a sociedade tá doente, né? Por tantas coisas que a gente vê por aí. E eu acho que precisa desse auxílio, né? E esse é meu objetivo, meu sonho, digamos assim. Tem um consultório bem bonito, com aquele divã, para a pessoa sentar lá, deitar lá e poder abrir o coração. Então, o próximo passo, qual é? Pronto, eu sabia que ele ia falar isso. Próximo passo, que eu falei esses dias contigo isso. Então, gente, eu tive que trancar a matrícula esse ano por causa da mudança para São Paulo, todo, né? A gente estava com muitas questões, tinha que ver a escola das crianças, ver muita coisa, e aí eu não ia conseguir me dedicar como eu gostaria, né? E é algo que eu não tô fazendo assim, que eu preciso urgente, e eu quero me dedicar, fazer de uma forma com excelência. E aí eu tranquei a matrícula esse período, e aí eu preciso reabrir a matrícula. Boa, excelente. Vai reabrir a matrícula agora no meio do ano e vai dar continuidade, né? Dedicar um tempo de estudo, fazendo sem deixar a peteca cair, né, do trabalho, da casa, de tudo, mas é isso. Acho que esse é o desafio mesmo, né? Exatamente. Muito bom. Então tá bom. Thiago, pega lá pra mim, por favor. Pega você. Ah, é? Eu? Vou chegar aqui com... Não, então tá bom. Então peraí. É que a gente tem uma surpresa pra você aqui. Mas enquanto eu vou lá buscar a surpresa, conta pro pessoal aqui que vai ter nos dias 15 e 16 de novembro. Ah, tá. Então, nos dias 15 e 16 de novembro, a gente vai ter o Congresso Internacional de Podologia, que vai acontecer em São Paulo, no Hotel Gran Villaggio, que vai ser o 30º congresso, né, que era o congresso que era organizado pelo professor Armando Berga, e hoje a organização passou a ser pelo Jonas,
e a gente está organizando, a gente está pensando tudo com muito carinho, tudo com muito cuidado, para que seja uma experiência muito boa, trazendo palestrantes com conteúdos que vão agregar para vocês, que vão fazer a diferença, né? Então, quem quiser mais informações, entra lá no Instagram, que é Congresso Internacional de Podologia, o CIP, e lá tem todas as informações, tem o link para inscrição, e não fique fora dessa. E ele ainda não voltou e eu vou ter que falar mais alguma coisa. Então, Continua falando. Vou continuar falando. Não, vou falar outra coisa. Vou deixar aqui um conselho para vocês. Eu sei que se fosse conselho fosse bom, não se dava, né? Se vendia. Mas eu acho que a gente vai amadurecendo, né? E vendo algumas coisas. E hoje em dia a gente vê muito que os casamentos se tornaram descartáveis, né? As pessoas não estão dispostas a lutar pelo casamento. E eu acho que se você não está disposto a anular algumas coisas da sua vida, não anular, né, porque é muito pesado, mas abrir mão de algumas coisas, eu acho que nem vale você entrar num casamento, sabe? E eu acho que o casamento, ele é uma instituição sagrada, né? E que Deus instituiu isso, e eu acho que é para ser para sempre. O casamento não vai ser perfeito, não vai ser um conto de fadas. Quando eu era jovem, eu acreditava nisso. Mas a gente vai vendo que não é isso. Mas é bom você ter uma pessoa para dividir, né? Uma pessoa para você construir sua família e envelhecer junto. Só que requer dedicação, cuidado, investimento de tempo, investimento seu, né? E aí eu acho que as coisas não devem ser descartáveis, né? A gente tem que lutar por aquilo e que você possa, se você estiver passando, né, por alguma dificuldade no casamento, que você possa pensar sobre isso, né? Não desistir. Porque desistir é o mais fácil, né? E a gente quer sempre fazer o que é mais fácil. E que você possa lutar, que você possa achar um caminho, pedir sabedoria para Deus, porque Ele instituiu isso. E se você hoje está com uma pessoa, claro que num relacionamento saudável, né? Ele pode reconstruir qualquer coisa. Eu acho que é isso. Então, ó, meu amor, e agora eu cheguei aqui. Esse aqui é o seu presente. Uma singela homenagem. Porque hoje é dia dos namorados, né? Então, obrigado por você ter vindo aqui no podcast. Não é todo mundo que tem esse privilégio de receber um presente, não, né? Muito bom. Então, gente, ó, ouçam o que ela falou, né? Uma coisa importante demais. Ela trouxe aqui essa percepção, né? E compartilhou um pouco com vocês também. Como acho que é o segredo para que a gente possa estar bem hoje, né? Hoje a gente consegue ter equilibrar a vida, ter uma família saudável, dedicar, né, o nosso trabalho para ajudar outras pessoas, mas sem a gente perder o foco também na nossa casa, na nossa família. Então que isso possa ser muito mais, porque a grande maioria de vocês são mulheres, né, que acompanham aqui. E a grande maioria das mulheres é que acabam tendo essa iniciativa, né, de prioritariamente, né, primeiro as mulheres tomam a iniciativa, depois os maridos vão se adequando, vão se, né, ajustando. A mulher realmente ela tem esse poder de ser a cabeça pensante, né, e trazer essa sabedoria. O homem é, sim, o provedor, é o mais sábio, no sentido de conduzir a sua família. Mas a mulher tem essa capacidade
de apoiar, de dar suporte, de poder investir mais. Muitas vezes o homem é mais abandona mais rápido, né? A mulher é mais centrada nesse sentido, né? Então, é isso. Nós desejamos para vocês um excelente Dia dos Namorados, que você possa aproveitar ainda o dia de hoje com a sua família, né? A gente sabe o quanto é importante momentos em casal, momentos em família, né? Porque, de fato, a gente até fala isso, né? Que a gente criou aqui um dia da semana que a gente fica junto. Tá conseguindo pegar meu áudio bem, Thiago? Deve estar, né? Mais ou menos, né? Agora? Uma hora depois? Mas assim, a gente sempre entendeu que a prioridade é nós cuidarmos do nosso casamento para depois a gente ter saúde, estar bem, saudável e unido para também cuidar da nossa família, né? E depois nossos filhos vão embora, né? Depois, quando eles crescerem, eles vão viver cada um a sua vida e a gente vai ficar juntos aqui e viajando e podendo aproveitar a nova fase da vida, né? Depois sendo avós e por aí vai, né? Então, é isso. Feliz Dia dos Namorados para vocês, aproveitem o dia, né? E quem não tem namorado, faz o quê? Ora para Deus. Preparar um homem bom para você, coloca todas as características que você quer dessa pessoa, porque Deus, ele é Deus de detalhes. Então, se você não tem namorado, pede a Deus como você gostaria desse namorado, que Deus vai preparar para você e, quem sabe, no próximo Dia dos Namorados, você já estará com eles. Com eles não, com ele. É um só. Importante, foi só uma falha ortográfica aqui. É um só. Então tá bom, gente. Dessa forma, então, a gente finaliza aqui o nosso episódio. Muito obrigado mais uma vez. Te amo. Te amo. E é isso. A gente se vê. Se você Tchau. gostou, deixa o like aqui, se inscreve no canal. Toda quinta-feira a gente tá aqui. E vai aproveitar o Dia dos Namorados. Tchau, tchau.